Então, pessoal, nosso grupo vai apresentar o nosso projeto, que é um distribuidor centrífugo de sementes acoplado a uma colheitadeira. Os acadêmicos Diego Staubert, Luiz Felipe e Ricardo Becker. Então, começando uma breve introdução sobre o nosso trabalho. Então, a técnica de semeadura a lanço, ela é a forma de distribuição de sementes mais usada para semear pastagens, né? E também para algumas plantas de cobertura. Então, pessoal, no sistema de plantio direto, não é desejado deixar o solo descoberto, né, por um período entre safras. E isso aí pode trazer várias desvantagens para nós, né, como a erosão, né. Um grande desafio para os produtores, para reduzir o período de vazio do cultivo, pousio, né. Durante esse período não há cultivo de plantas, deixando o solo desprotegido, propício a efeitos erosivos, germinação e plantas daninhas. Então, só temos desvantagens ao deixar o nosso solo em pousio entre safras, né? Principalmente no sistema de soja-trigo, e é muito utilizado na região sul do Brasil. O período do vazio cultural é elevado, então essa entre safra, né? Você vai plantar o trigo de inverno, soja primeira safra verão e posteriormente vai ficar um grande período sem ter nenhuma cobertura, né? Nenhum cultivo realizado nessa entre safra. Então, nessa ideia assim de ter uma planta de cobertura que com todas essas ideias aí, os objetivos de proteger o solo, de evitar daninhas, né? Isso é bem perceptível aí, a gente percebe nas culturas de inverno, principalmente agora quem vai plantar milho ali, consegue identificar principalmente a buva, que é um dos grandes problemas de daninha. Ela vem muito forte mesmo, ela tem uma pressão muito grande em áreas descobertas, né? Se você faz uma cobertura com nabo forageiro, com aveia, com ervilhaca, já consegue diminuir essa pressão, né? Então, além de ter esses benefícios de proteção do solo, né? Melhorar a ciclagem de nutrientes, né? Fornecer matéria orgânica, né? Ainda vai ter essa questão de controle das daninhas, né? Além dos evitar a erosão, né? Então, qual é a ideia assim, ó, de não se perder um dia, né? Você otimizar ao máximo. E hoje em dia se está muito escasso a questão de mão de obra, né? Outro problema, a questão de clima, né? Às vezes você oportunizar. Então, quando se teve essa ideia aí de fazer uma sobressemeadura a partir da colheita ali, é justamente para otimizar, né? Questão de clima mesmo, se ganhar dias, né? Conseguir produzir implantar a tua cobertura quanto antes, melhor, porque ela vai ter um desenvolvimento melhor e posteriormente vai estar no fim de ciclo já para você implantar a próxima cultura, né? Então, nessa ideia, assim, principalmente dos quem utiliza muito esse sistema soja-trigo, né? Ela entra como uma opção muito interessante. Então, ele é acoplado estrategicamente na plataforma da colheitadeira. Então, o distribuidor centrífugo ele pode semear juntamente à colheita. Então, expressando uma semeadura direta, onde não é necessário a entrada de um outro mecanismo, um outro maquinário pesado, né, para semeadura. Ou então, possivelmente, envolvimento do solo para plantio, a semeadura dessa semente. Também, e isso ocasiona diminuição dos gastos,
o desgaste dos equipamentos, menos mão de obra, e o principal de tudo, né, o tempo que você ganha semeando a semente já no momento da colheita. O objetivo do projeto, então, né, pessoal, é desenvolver um distribuidor centrífugo de sementes acoplável em colheitadeiras para semeadura a lanço, no momento da colheita. Nós discutimos bastante entre o grupo aqui para desenvolver um projeto viável, né? Avançando aqui a nossa apresentação, vamos apresentar bem certinho como ele vai funcionar e como ele vai ser projetado para funcionar já após a colheita, né? É importante destacar também, com relação à sobressemeadura, né, que ela pode ser realizada, principalmente cultivo de soja, pode ser utilizada quando da maturação da planta, né, amadurecimento do soja, você pode fazer sobressemeadura já com um distribuidor centrífugo, mas vai ter que entrar na lavoura, né, vai ter que entrar, pode-se usar até o mesmo trilho do pulverizador, né. Entretanto, você vai ter que entrar na lavoura, vai ser uma entrada, você ganha mais dias, né? É uma técnica que já é utilizada. O nosso objetivo, assim, era mais oportunizar a questão da entrada da máquina para a colheita, né? Então, na mesma passada, você conseguir plantar né, semear essa semente. Então, esse distribuidor centrífugo, ele será acoplado na colheitadeira. No momento que o produtor já realiza a semeadura de uma ou mais culturas, né? Pode ser um mix, né? Pode ser um mix que ele pode estar colocando, pode ser uma cultivar só, uma variedade só. Vai ganhar tempo, vai ganhar economia, né? Menor custo de mão de obra, menor compactação, né? Você não vai precisar entrar de novo com outro maquinário. Então, é uma questão bem interessante. Esses tempos até a gente comentava aí, o pessoal que faz silagem, né? Silagem de milho mesmo, de conseguir acoplar um distribuidor no próprio trator, né? Que você vai andando, vai cortando 2, 3 carreiras de milho ali, 2, 3 linhas, né? E já vai distribuindo a semente. Também seria uma opção, né? Justamente para não desprender mais tempo, né? E tempo, recurso, né? Como diz ali, né? Evitar compactação do solo, né? Evitar, claro que questão do solo, você fazer uma sobressemeadura com trator leve ou, melhor dizendo, uma semeadura posterior à colheita com trator leve não vai ter muita compactação, mas vai desprender tempo, vai desprender recurso, né? E Então, o gasto do maquinário também, né, Ricardo? Economia de combustível, né? isso, Economia de combustível e gasto da manutenção do maquinário. justamente. Então, esse é um dos principais objetivos, assim. Pode seguir. Então aqui tem uma tabelinha, né, com os materiais necessários para a construção, né, e a instalação do distribuidor centrífugo. Então, seria então os equipamentos, materiais, polia em V, teria que ser duas no caso, 2 unidades, uma coreia, a coreia em V, né, caixa distribuidora de 300 litros, mas isso poderia variar, né, depende da preferência do produtor. Preferenciável uma, uma caixa um pouco maior, mas muito maior que isso não poderia ser porque dificultaria já, né, a acoplagem ali na plataforma. Então, parafusos 10 a 12 milímetros e porcas travantes, e mão de obra para a montagem, então, desse material. Então, esses materiais eles poderiam ser adquiridos em lojas, empresas, de modo livre.
Então, locais também de desmanche, em algumas partes podem ser produzidas por medida diretamente com o profissional, como, por exemplo, o reservatório e a estrutura, né, do distribuidor. Na montagem, né, pessoal? A primeira etapa da instalação e construção do espalhador centrífugo, a fixação da caixa distribuidora de semente no pescoço da colheitadeira, onde vai atender para a hélice espalhadora da mesma que tem a área livre suficiente para distribuir as sementes. Então, ela vai ser instalada na frente, né, do operador, né? Tem que ser vai ser uma caixa não muito grande, né, para não ter muito peso e atrapalhar a operação da máquina, mas que comporte uma quantidade boa de sementes, né? Bom, com relação à montagem, tem que se fazer a acoplagem das polias, então tem que adicionar uma polia no eixo cardan, que vai tocar a plataforma, né? Que no caso é a polia movedora, e outra no distribuidor, que vai ser a polia movida, né? Esse é um detalhe assim que tem que observar a dimensão das polias, né? Isso varia conforme cada modelo de máquina, cada tipo de máquina, uma máquina mais moderna, uma máquina mais antiga. É uma questão de para ver se tem digamos assim, se vai ter a rotação suficiente, né? Qual é a ideia assim, ó? É não alterar, não vai alterar o sistema de colheita, né? A máquina vai ter tanta rotação para a máquina vai fazer o trabalho dela. Então, a questão é de conseguir chegar a nós adaptar e acoplar esse distribuidor sem interferir em nada. Então, assim, nós que vamos... Ele vai ser um acessório, né, Ricardo? Vai ser um Justamente, a gente acessório. não pode interferir, né? A ideia ali é só otimizar. Então, quando se vai criar esse distribuidor, se acoplar ele, nós vamos ter que, digamos assim, ajustar ele para aquela situação da máquina conforme ela está funcionando, né? Para não ter... Então, ali é questão de ver, assim, que nem a gente comentou de polia, né? São duas polias em V, correia, dimensionamento, vai ter que ser feito o levantamento ali, né? Passo a passo de qual tamanho de correia, porque, como eu disse, cada máquina, cada modelo tem a base é a mesma, né? Mas assim, as dimensões podem mudar, né? Então, isso é uma questão para a gente atentar, né? Na hora da instalação, no caso. Aqui tem uma imagem, então, exemplificando a princípio onde a polia movedora seria instalada, né? No cardan que sai da máquina que toca a plataforma. E aí essa polia seria instalada onde a flecha está apontando, né? E dali serviria para mover o distribuidor. Aqui tem uma imagem que a gente fez para representar mais ou menos como ia ficar o projeto instalado, né? Com a hélice espalhadora de sementes ali apontado, a caixa de semente, a polia de acionamento da hélice feita através da correia de borracha ligada à polia no pescoço da máquina e a plataforma de colheita ali de milho, né? Espigadeira. É um projetinho bem simples, né? É um acessório para a gente adaptar ali na plataforma para nós fazer esses dois serviços ao mesmo tempo, né? Colher e semear, né? Bom, então com relação ao funcionamento, né, após acoplado na plataforma, caso da espigadeira, que foi usado o exemplo ali, mas pode ser a plataforma tradicional,
de área total, antes de começar a colheita, o produtor deverá então realizar o abastecimento, né? Vai definir, já definido qual é o produto, já adquirido, qual é a semente, ele vai adicionar e vai utilizar a regulagem conforme o desejado, né? Vai colocar quantidade de semente conforme essa regulagem vai ter que ser feita, né? Quanto por hectare vai ter que ser medido, né? Tantos metros quadrados, tanta semente, né? Isso tem como ver, mas a princípio, assim, quem utiliza já um espalhador ou um distribuidor centrífugo já tem uma base, assim, né? Tem uma ideia de quanto. O ideal é se fazer a medição, né? Mas conhecimento empírico também é válido nesse caso, né? E ainda no momento que então a espigadeira for acionada, a espigadeira, a plataforma, no caso, a hélice vai começar a trabalhar, né? Vai fazer com que seja acionada ali e a distribuição da semente seja feita. Posteriormente, já a própria palha do produto a ser colhido já vai auxiliando, né, a fazer o cobrimento dessa semente. Bom, então a semente, então, ela vai ser distribuída, então, à frente da colheitadeira. Ela vai ser distribuída antes da plataforma realizar o corte da cultura, né? Então, abrangendo toda a área a ser colhida pela plataforma da máquina. Então, de forma que as sementes elas possam ser cobertas com a palhada que for lançada pelo picador, posteriormente, na parte traseira, né? Então, como o Ricardo falou, aí deixando as sementes mais próximas ao solo, cobertas com a palhada, então ele daí acaba evitando o contato direto com o sol e proporcionando então uma condição de maior umidade para a semente, né, auxiliando na germinação. Só complementar aqui, lendo alguns artigos para a gente construir o trabalho, né? A gente viu que o pessoal tinha problema com, ao semear, a semente não penetrar o solo, né? Ficar muito exposto. Mas como vai cair a palhada em cima já, né? Nós podemos também adaptar, segundo alguns artigos, adaptar alguma ferramenta atrás que possa revolver ali para cobrir o máximo possível essas sementes, né? Até correntes com toras e afins, né? O orçamento aqui, pessoal, então, os equipamentos e materiais seriam polias, correias, caixa de. Seriam a polias, a correia, a caixa de distribuidora, parafusos e a mão de obra, né? Uma polia em V, 2 unidades, daria em torno de R$ 720. A correia em V, R$ 300. A caixa, né, de 300 litros, 2.800. Parafuso e porcas, entre 12 e 15 unidades, ali, R$ 200. E mais a mão de obra de montagem, né, em torno de R$ 650. Então, nosso acessório, nosso implemento agrícola aqui ia ficar em torno de R$ 4.670. Bom, então, com relação às considerações finais, ele tentou trazer uma opção, né? Tentou trazer uma opção que pode ser uma solução simples, né? Com um custo interessante. Esse orçamento aí também, quem já trabalha tem propriedade rural, tem ferramentas em casa, vai revirar lá, vai achar um espalhador Sai velho, mais barato ainda, né? vai achar alguma polia, alguma coreia usada, vai conseguir fazer de repente, com metade do custo ou menos ainda, né?
Então, a gente fez uma cotação como se fosse confeccionar tudo, né? Adquirir tudo. Mas, mesmo assim, né? Esse valor aí, se pensar numa relação custo-benefício para quem tem uma área um pouquinho maior, né? Ou quem presta serviço mesmo, né? Com colheitadeira, já pode... é um plus, né? Tendo essa opção. E justamente nessa ideia, assim, ó, de como as coisas tendem a cada vez ficar menos disponível a questão da mão de obra, né? Tem que essas janelas de semeadura cada vez mais apertadas, né? Então, a ideia é otimizar, né? E a gente tentou, de uma forma simples, trazer uma solução, uma opção, ao menos uma alternativa, que possa auxiliar todos, né? Que lidam com que trabalham com essa atividade. Nossas referências. Seria isso nosso trabalho, nosso projeto para uma tecnologia simples, barata e eficiente, né? Para o pequeno produtor, principalmente. E para a gente diminuir o gasto de energias finitas, né? E mão de obra, né? É isso aí. Espero que tenha atendido aos objetivos e qualquer coisa estamos à disposição.